Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band+, o humano no espectro do protagon grego, aquele que não esmorece diante das adversidades, sendo protagonista da vida, do tempo e das coisas. E hoje eu tenho certeza que vocês vão adorar essa conversa que eu vou ter aqui com ele, que é um grande artista, é poeta, escritor, produtor cultural, apresentador, educador social, haja credenciais, ele, Bruno Black. Que alegria recebê-lo aqui, Bruno. Uma honra, é honra para mim, né? Eu aqui em Ilha Grande, poder ter a oportunidade de participar desse programa incrível e divulgar um pouco do que eu faço para o mundo ser melhor, né? Através da arte. Sim, não tenha dúvida, até porque esse programa, Bruno, ele foi feito pensando em pessoas como você, que faz a diferença, que impacta a vida dos outros. Quando eu faço a referência à palavra grega protagon, é que geralmente, né, o protagonismo, como a gente entende no mundo ocidental, é sempre visto com aquele que aparece mais, né? É o vocalista da banda, é o ator principal da novela. E não é sobre isso que nós estamos falando. Quando a gente fala do humano como protagonista, é o humano mudando, impactando o mundo à sua volta. E você faz uma arte tão bonita, tão especial. Então, eu que agradeço, viu? Você, mesmo aí à distância, no Rio de Janeiro, a gente aqui em São Paulo, em Campinas, você falou, não, eu participo, eu fiz questão até mesmo pela distância, hoje a tecnologia nos promove isso, né, Bruno? Sim. Mas de você poder aqui falar dessa arte tão sinestésica, tão cheia de significados, de lutas, né? De tantos olhares humanizantes. Bruno, me conta um pouquinho, como é que é isso? Tu é produtor, escritor, poeta, educador social, ativista sociocultural. Como começou isso? Cara, é muito louco, né? Porque, na verdade, quando você é um artista que cresce numa favela, numa periferia, você necessariamente não está fazendo aquilo por dinheiro, você faz por amor, né? Sim. Hoje tem a faculdade de produção cultural, mas não existia isso antes. Então, você tinha arte na veia, você tem sonhos e você começa a descobrir que aquilo pode fazer com que você possa mover as pessoas ao seu redor. E aí você começa a fazer. E foi assim, você faz um sarau e não sabe o que é, aí você descobre que é. Você não sabe que é apresentador, aí você descobre que é. Você faz várias outras coisas. Eu só fui perceber que eu era tanta coisa quando isso vai se propagando. E aí, nesse meio que é mais técnico, né? Que tem essas normativas, você vai descobrindo. Eu fui descobrindo. Poeta eu sabia que eu era, mas eu não sabia que eu era um apresentador. Para mim, eu era um quebra-galho. Eu não sabia que eu era agente literário. Eu descobri depois de um tempo que eu comecei a produzir antologia. Então, eu não sabia que eu era produtor cultural, mesmo porque parecia que produtor cultural era sempre alguém ligado a fazer shows, a coisas assim. Sim. Ou estar na televisão, né? Do show business, né? Exatamente. A gente nunca era colocado nesse lugar de importância, né? Dessa profissão. Ah, você era um artista independente, ponto final. E aí, conforme esses momentos vão se propagando, você vai começando a alcançar pessoas, e aí você vai descobrindo que você está tendo várias outras funções ali e é denominado essas categorias. Mas eu acho que sou apenas um artista que tenta fazer com que a poesia, a música, todos os sonhos possam... E isso é muito especial, né, Bruno? Na medida em que não é que você faz muita coisa. Tudo isso tem um fundamento. Tudo que você faz está indissociável da sua arte. Que você se propôs como até projeto de vida, né? Sim. Você que tem uma origem em comunidades aí do Rio de Janeiro, e você é tão bonito porque você não perde isso, né? Você talvez hoje no cenário carioca, em especial nessa arte poética, nessa produção contínua, você tem feito um trabalho incrível, né? Com muita intensidade. Eu acompanho o seu trabalho, em especial aqui pelas redes sociais. Cada dia você está num lugar, você está abrindo uma sala de leitura, numa roda de conversa. E como o cotidiano, né, ele tem as suas belezas, né, Bruno? Sim, eu acho que uma das funções de um artista periférico é esse legado que ele não está escrito, é uma história que a gente está escrevendo, e ela é real. Quando a academia está resolvendo estudar sobre a periferia, nós já estamos em outra etapa, vivenciando caminhos. Então, imagina que isso que você disse é muito importante,
Por quê? Porque eu faço questão de ser o tal influencer, mas um influencer, eu não estou na capa de jornais ainda, mas eu estou na capa da vida das pessoas. Ah, isso é lindo, maravilhoso. Você Sim. dizer para elas que essa construção, por que muita gente chamava o artista de vagabundo? Porque eles não entendiam os processos do artista. Por isso que você me vê todos os dias descrevendo esse processo. Sim, e produzindo, né? Exatamente. E quando você fala assim, né, não precisa estar na capa ou sair naquele cenário midiático de milhões de seguidores. Não é sobre isso que a gente estava falando. Inclusive, quando eu falei para você no início da nossa conversa sobre o conceito de protagonismo, eu entendo que esse protagonismo que você exerce é o que muda a vida das pessoas. Sim. Porque você está na capa da vida das pessoas. Exatamente. Então, façam que elas também possam perceber que elas também têm um protagonismo, porque essa sua frase, se tens um dom, seja... Sim. Cara, tem uma profundidade tão filosófica nisso, né, Bruno? Verdade. Porque não há nada mais bonito no humano, no trabalho que a gente faz através da arte, da escrita, você que é meu colega de escrita também, é a gente promover que as pessoas possam descobrir seus dons, talentos, habilidades e potencializar isso, né, na sua existência, né, Bruno? É porque salva vidas. Sim, perfeito. Saúde mental... A arte nos salva. Isso, a saúde mental eu falo muito do periférico, do favelado, mas hoje, graças a Deus, eu consigo ter meu material e minha arte ampliada para todos os tipos de segmentos. Sim. E que também é questionado pelo cenário. Não, tem que ter um segmento, mas eu não vim do cenário. Eu vim das vivências e da voz do povo. Então é diferente. Perfeito. Uma poesia e você vê, de repente, o pai, o filho, o avô e o bisavô curtindo a mesma vibe. Como que eu vou separar isso? Não tem como. Sim. Então, sua fala é muito importante. E esse lema, meu amigo, eu acho mais importante falar sobre dom do que você falar sobre a profissão. Por quê? Porque isso é um caminho depois. Né? Isso aqui que a gente está fazendo agora. É comunicação. E qual o caminho disso? Você é jornalista, você é um poeta. Olha quanta coisa vem depois. Mas essa conexão tem que ser a primeira conexão para nos fazer estar próximo. É verdade. E quando você fala do dom, antes de tudo e qualquer coisa, nós estamos falando daquilo que dá sentido à vida, né, Bruno? Eu vejo tantas pessoas procurando o espectro de uma sociedade que muitas vezes que vai se categorizando através de critérios de referência do ter. Então, se você não tem, você não é. Se você não tem aquela roupinha de marca, não tem o seu carro importado, não mora nos altos burgos, o critério de pertencimento vai se esvaziando. E é tão bonito quando a gente consegue compreender que na nossa capacidade humana racional, a gente descobrir dons, potencialidades, como isso é fantástico, não é? Do ponto de vista existencial, né? Bruno, só a gente vai para um rápido intervalo nessa conversa boa, gente. Olha, com Bruno Black, lá direto do Rio de Janeiro, falando sobre poesia, arte, literatura. Humanideia, aqui na Band Mais. Volta já. Humanideia, voltamos já. Humanideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humanideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais, nessa conversa boa, oportuna, prazerosa, porque nada mais prazeroso do que falar sobre dons, talentos, arte, poesia, literatura, com ele, Bruno Black, gente, artista, poeta, educador social. Eu gosto dessa expressão, viu, Bruno? Educador social, tão bonito, né? Porque tem uma potência tão vivencial. Quando você falou no primeiro bloco, para quem está chegando agora e vendo aqui o Bruno está lá no Rio de Janeiro, remotamente, mas o coração, a mente, né, Bruno? Aqui com a gente, porque a sua fala, a sua arte, ela tem muita alma, né? Mas quando você falou lá no primeiro bloco, aqui na nossa conversa, sobre essa questão do localismo, porque você faz arte a vida toda no seu contexto, do seu cotidiano, né, nas belezas, nos causos que a vida vai nos ensinando, né? E eu insisto em dizer isso, eu falo reiteradamente, não só aqui no Humanideia, mas também na minha escrita, na minha poesia, sobre as belezas e as delicadezas que a arte promove a partir das estações de vivências. E a sua arte, ela é profundamente voltada para as suas estações de vivências, né, Bruno? Sim, eu acredito que tudo que eu sou
tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu percebo, e até as coisas mais estranhas que passam por mim e entre os meus caminhos, elas fazem parte da construção da minha literatura. E isso faz com que o meu texto fique muito incrível e que também alguns fiquem péssimos. Mas é isso que é E é péssimo para mim. natural, né? Amanhã natural. pode ser incrível. Sim. Eu sempre falo para as pessoas, Drummond deve ter textos tenebrosos, mas não Não foram tenha dúvida. considerados. Por Não que tenha é dúvida. importante desconstruir e construir uma imagem sobre isso? Sim, Porque a gente sim. pode dizer para as pessoas que elas têm o direito de errar. Elas têm o direito Sim. de construir coisas que podem ser estranhas, mas isso é ser visionário. Quem me diria que hoje eu estaria aqui com você na Band? Tudo começou há um tempo atrás, quando ninguém acreditava em mim. E agora eu estou aqui, já não estou mais no deserto. Então, Sim. essa construção é real e ela tem que ser humanizada dentro desse processo midiático, para que a gente possa falar de qualidade e quantidade, mas mantendo essa realidade e a ilusão de coisas que talvez não sejam para mim, mas que podem ser para alguma outra pessoa. Eu Não, acho que perfeito. Quando você fala da escrita em especial, aí vou puxar a sardinha para o meu lado, porque na escrita, e é verdade mesmo, né? Como você fala assim, quando o Drummond deve ter tido, né, textos tenebrosos, né? Mas textos que ficaram, estão na antologia, na ontologia dele. Mas o Frei Beto, ele tem uma frase que eu adoro, e é de um livro que ele escreveu, né? Porque eu sou escritor. E é tão especial isso. Porque uma vez que a gente escreve e publica, o texto já não nos pertence mais. É bonito isso, né? Porque o texto pertence ao outro. Talvez o que é tenebroso naquele momento de processo criativo, para o outro pode ser um bálsamo, né, Bruno? Exatamente, que é ponto de vista. Eu acho que com a internet, sabe, amigo, nós saímos dessa situação onde o que você determinou como ideal é a métrica para todo mundo. De repente, quando eu disse sobre tenebroso, é isso mesmo. Eu lembro até hoje que a minha mãe pegou um texto meu e eu dei o texto para ela ler. Ela falou assim, que horrível, joga isso fora. 2 anos depois, eu entreguei o mesmo texto e ela disse, que lindo, quem foi que fez? Entendi isso, foi ali que eu fui percebendo que a sensibilidade, ela além de ser para poucos, ela também pode não estar acionada na hora que aquela coisa acontece. Lógico, e aí as suas impressões, que não são as mesmas que as minhas, mas a gente, como autor, com o legado da escrita, precisa fazer. Porque é aí que acontece a mudança das pessoas com a gente. Falando sobre escrita, né, não tem como a gente falar de escrita sem falar de leitura. Verdade. Todas as vezes que alguém me interpela, né, Fernando, você, como escritor, exige muita leitura, né? Falei, sim, porque um escritor, antes de tudo e qualquer coisa, ele é um leitor, né? Sim. Só escreve quem lê, não é verdade, Bruno? E eu vejo que você tem um trabalho tão bonito nas comunidades que você faz, de sala de leitura, de promover esse ambiente, de inocular a leitura nas crianças, em jovens, idosos. E como é que tem sido, como é que você tem feito essas abordagens na comunidade, criado esses espaços com organizações sociais? Como é que tem sido isso? Antes, deixa eu complementar a sua fala. Muitas pessoas que não sabem ler, elas também fazem leitura, mas é de muitos escritores não sabem escrever, mas eles são escritores. Então, além desse que lê a escrita de um livro, ele tem o teatro, ele tem a poesia, ele tem a minissérie, ele tem outras coisas que acessam, que fazem com que essa mente também escreva. Então, nós temos muitos escritores no Brasil que não têm não sei se é o dom, mas se eles não foram preparados, se eles não estudaram, olha quanta coisa. Eles não conseguem escrever, mas eles também são escritores, mas isso fica a próxima pauta, né? Não, perfeito. O que eu acho importante do que você está dizendo? Quando eu descobri que eu poderia trabalhar com as pessoas naquilo que elas têm de mais incrível, que é a imaginação delas e as vivências, eu comecei a fazer as oficinas literárias, onde eu vou para escolas, para abrigo, para a igreja evangélica, para macumba, onde chamar, eu vou lá e faço uma oficina literária chamada Dom Dom Dom, onde eu vou despertar o dom dessas pessoas, e ela sempre termina com a escrita criativa. Por que isso? Que legal isso. Porque todo mundo tem algo importante para dizer sobre o que sente, mesmo que ele não saiba escrever. Sim, perfeito. Pronto. Isso é muito freiriano, né? Isso é muito Paulo Freire, né? As pessoas carregam historicidade. Mesmo que não sabe ler, não sabe escrever, a história de vida, a trajetória
carrega muito conhecimento, carrega muita produção intelectual, né? Sim. E como é bonito isso, né? Porque o Paulo Freire, quando ele diz que ninguém aprende nada sozinho, ninguém aprende nada... Porque ele está dizendo o seguinte, ó, nós somos todos mediatizados pelo meio, né, Bruno? E quando as pessoas têm palco para isso, espaço, oportunidade, para colocar os seus dons, seus talentos, a transformação ela é real, né? E é isso que você tem feito com o seu trabalho, né? Exatamente, e virou uma grande violência do cenário cultural, da academia, com a periferia e a favela, virou uma grande agressão. O fato deles direm que essas pessoas não existem. E talvez eles tenham a escrita, as imaginações, as ideias maiores do que quem está lá dentro. Sim, Mas, a partir do momento que você não adentrou a esse meio, você não existia. Você era como se fosse um ser fantástico isso. cultural. Sim, é verdade. Fica numa invisibilidade, né? Exatamente. Se você pensar, né, em termos de cultura, de literatura, eu já tive alguns momentos da minha vida em África. Já trabalhei em África. E trabalhei em comunidades com profundas vulnerabilidades sociais. Sim. E você lembrando de arte e cultura na África, é uma coisa tão especial, porque não tinha nem a escrita. Era tudo oralizado. É oralidade, sim. É oralidade. E uma potência cultural fantástica. Bruno, a gente vai para um rápido intervalo. Falar para a turma não sair daqui, ó. Não saiam daí. Fala para eles, ó, não saiam. Gente, a gente vai muito rápido, né, Bruno? Não saiam daí, a gente volta já. Humana Ideia, humano fazendo a diferença aqui na Band Mais. Humana Ideia, voltamos já. Humana Ideia, com Fernando Moraes. Olá, estamos de volta com o nosso Humana Ideia, o humano fazendo a diferença aqui na tela da Band Mais, nessa conversa humanizante. Ó, pessoal, eu tô tão animado com essa prosa com Bruno Black, ele que é artista, poeta, escritor, apresentador, produtor cultural. Bruno, são tantas facetas, né, que você transita tão com a sua arte, que eu acho tão especial. E a gente falava no bloco anterior, né, sobre essa potência criativa e que você faz através das oficinas literárias, com escolas, com crianças, jovens, adultos, né, de possibilitar essas pessoas também o seu processo de protagonismo, né, através da arte poética. E como você tem visto, assim, em termos de desafio, né, porque o modelo do Dano, Bruno, a gente conhece. Aquela fala, ó vida, ó céus, isso já foi feito, isso não dá certo, isso aqui no passado, há 20 anos atrás. Mas mais importante do que o modelo do dano é o modelo do desafio, né? E qual é o desafio que a gente tem para hoje, Bruno, que você vê que a sua arte tem sido desafiada também? Eu acho que isso não é só para o periférico favelado, para o rico, para o pobre. Eu sempre ressalto sobre isso. É as pessoas entenderem que assim como ela compra um X-tudo, assim como ela compra uma cerveja, assim como ela compra uma roupa, ela precisa comprar o livro do autor para que ele seja valorizado, para que ele invista nos seus sonhos. Perfeito. Isso parece que o brasileiro não entende muito. Ele faz um churrasco com música, mas ele não entende a importância. Como é que o cara consegue? Primeiro, ele tem que ter uma gravadora, às vezes ele tem que gravar, ele tem que transportar. Isso, eu acho que falta no Brasil, e não é só governo, não, a mentalidade do povo também, de quem trabalha nessa esfera educacional e cultural, é entender que a gente também precisa de recursos para subsistir, para sobreviver, para viver. Mas eu sou artista. Sim. Como é que eu vivo dos meus livros? Quando as pessoas compram o meu livro, entende? Perfeito. Então, é legal você falar isso, desculpa só, é só um adendo. Não, porque pode falar. As pessoas chegam para nós e falam assim, eu que sou escritor, né? Me dá um livro seu, me dá um livro seu. Ou para o artista lá do teatro, né? O ator ou atriz, me dá um ingresso para eu assistir sua peça. É a nossa arte, é o nosso trabalho, né, Bruno? Sim, é verdade. Então, eu acho que a maior sensibilização que eu tenho que fazer, porque eu já estou pronto para o que eu quero. Não é pronto que eu não vá aprender o resto da minha vida, não. Se você me botar numa sala de aula com pessoas que eu vou conhecer em 1 minuto, eu vou lá e vou fazer aquilo que eu sei fazer. Isso é verdade. Está pronto. Mas a vida vai aperfeiçoando e tudo mais. Mas o que eu acho que falta é essa mentalidade dos recursos. Parece. Sim. Mas eu acho que isso é algo histórico. A gente está nessa luta de valorização das artes que não são essas que
seja questão administrativa, seja um pedreiro, essas coisas que parece que as pessoas têm certeza que você está ali construindo e mensurando. Sou pedreiro, um prédio. Eu acho que é isso, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham mais sensibilidade sobre o quesito recursos. Eu ter boas entradas sobre isso, não que eu já esteja rico, não, falta muita coisa. Mas pelo menos eu não estou mais passando fome, né? Nem com medo de passar tanta fome. Então, acho que você tem, deixa eu fazer só não é nem correção, tá? Por favor. É só uma consideração. Você tem enriquecido a sua arte. É diferente, né? Sim. Dando potência à sua arte, porque é isso que nós fazemos, né? Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você já teve livro best-seller? Não é a proposta disso. A proposta é que o meu livro, que chegue a um grupo de pessoas e que a minha mensagem literária possa tocar o coração daquelas pessoas, né? Isso é um pouco Cora Coralina. De que vale a vida em saber viver? Poema Saber Viver. Se nós estamos nessa vida, se não for para impactar a vida dos outros, não é verdade, Bruno? Sim. Quando eu te disse a questão financeira, é porque é a última coisa que é lembrada do artista. Sim. Sabe, você vai lá, você recita, você faz oficina, você faz tudo, e as pessoas continuam achando que aquilo tem que ser sempre de graça. Eu posso. É verdade. Mas para que eu também possa melhorar minhas condições, eu preciso desse recurso. Agora, sim, o melhor disso tudo é com certeza que a gente está falando sobre o impacto na vida das pessoas. É verdade. Quando você vê que aquela pessoa que nunca tinha visto, que nunca tinha ouvido uma poesia, e sai de lá emocionada, meu amigo... É demais, é demais. Tudo valeu a pena, né, Bruno? Valeu a pena. Em poesia, eu tenho o nosso tempo aqui, eu precisava de ter uma vigília poética com você. Tem uma vigília poética. Então você vai prometer para mim e para nós aqui, para todos nós aqui que estamos aqui acompanhando o Humana Ideia, que você vai voltar no Humana Ideia. Para a gente falar mais da sua arte, você que produz o tempo todo, tá? Dos seus livros. Como o tempo está se esvaindo, né? Porque o tempo se esvai. Eu queria que você aqui, falando de poesia, por favor, nos agracie neste domingo de manhã, né? Com uma poesia sua, por favor. O que você quer? Quer uma poesia romântica ou quer uma poesia motivacional? O que está no seu coração. Então eu vou ler uma desse livro, Perdas e Ganhos, que é o Vamos lá. Ouros, Casamentos. Deixa eu mostrar logo aqui. Esse é o último seu? Não, meu último é esse. Tarja Preta. Poesia é esse. Esse é saúde mental, né? Fala sobre saúde mental. E meu último livro é o meu primeiro livro infantil, que tem até a contracapa da grande Thalita Rebouças, ó. Que legal, Thalita querida. Sim. Que legal. Você tem como madrinha a Zélia Duncan, né? Exatamente. É porque você disse maravilhosa, Zélia Duncan. Zélia é um grande presente na minha vida. É um presente para nós, né? Para nós brasileiros, né? Para a sociedade brasileira inteira. Ela é uma lenda, sim, né? Mas, é verdade, é verdade. Se além de madrinha virou uma amiga, isso para mim é um sonho, sabe? A gente parece que nunca... É tão bonito ela falar de você. É tão bonito, eu vi. É tão bonita a forma que ela fala de você com sentimento, com arte. Bruno, vamos lá. Vamos para você nos agraciar aqui com um poema para a gente ir para os finalmente aqui do programa. Tá bom, ó. Eu só agradecer um segundo, é rápido. A Pousada Refúgio, que eu tô aqui usando o espaço deles na internet. Lógico. Qual é o nome da pousada? Refúgio, Ilha Grande. Refúgio Ilha Grande. Conheço a pousada Refúgio. Que nome, né? Nome muito, inclusive, poético, né? Sim, verdade. Maravilha. A poesia se chama O Amor Não Foi Feito para Mim. E eu começo com um cântico em homenagem à nossa afrodescendência. É assim. Meu Senhor, trago aqui feijão na
alma. Carne no corpo e sobremesa. Que lindo, Bruno, que lindo. Olha, eu queria ter aqui mais 1 hora para te ouvir, mas a gente está com os segundos finais aqui. Deixa uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores que estão te vendo aqui. Queria ficar, é lindo, maravilhoso, porque envolve arte sinestésica, uma coisa muito bonita. Vamos lá, mensagem final, Bruno. Se tens um dom, seja. Acreditem no que vocês fazem e sigam o caminho de vocês, mesmo que não acreditem. Mas alguém vai acreditar e tudo vai ficar do legal. Bruno, obrigado, viu? Obrigado pela sua participação, adorei. Se tens um dom, seja, para que a gente possa potencializar a vida, o tempo e as coisas e esperançar dias melhores. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, aqui na tela da Band, todo domingo, às 8 horas da manhã. Espero vocês.